e acho que é fundamental que ele seja titular nessa partida, mas essa é uma questão que o Felipe Luiz, para mim, vai ter que resolver o lado esquerdo do Flamengo. Mas duelo interessante, né? Duelo interessante porque são dois times que podem variar forma tática, esquema tático. Eu acho que, por exemplo, se o Felipe analisar o Cruzeiro com o Wanderson, muda bastante se ele repetir o Gabriel com o Caio Jorge. Acho que muda a formação. Pode ser um duelo bem interessante esse, né? Eu acho que ele não vai abrir mão do Wanderson, não, viu, Alan e André? Eu acho que ele vai jogar com o Wanderson bem aberto pelo lado esquerdo, né? É um bom jogador, jogou no Internacional também e tal. E eu concordo que esse time do Cruzeiro, né? O Pedrinho gastou uma enorme quantidade de dinheiro para ter um time desequilibrado, se você for olhar. São 6 atacantes que esse time do Cruzeiro tem. Ou Foi na tinha, né? grife, né? O Dudu saiu, né? Mas assim, você pegava lá Dineno, Lautaro Dias, Bolassi, Gabriel, Caio Jorge, teve o Dudu. Então foi um time montado de forma meio caótica, né? Pelo Alexandre Matos também. Com a aquiescência, claro, do Pedrinho BH. Mas, de repente, o mentor dessa história toda tenha sido o Alexandre Matos, que é um cara que gosta de gastar muito dinheiro, né? Vale lembrar que em 2015 ele montou 2 times no Palmeiras, né? O time que seria campeão da Copa do Brasil no final daquele ano. Então ele contratou muito e, na minha opinião, acabou contratando mal, né? Nessa primeira janela, ou última janela de 2024, primeira janela de 2025 e tal. Então eu acho um time muito desequilibrado. Agora, se a gente olhar, por exemplo, você tem bons jogadores ali, cara, não necessariamente os mais badalados. Você tem o Lucas Romero, que é um bom jogador, eu gosto. O lateral direito, o William, né? É bom jogador. Eu gosto muito do. Machucou, né? Do Matheus Henrique, volante aí de Grêmio. Eu gosto muito, Matheus mas ele tá Henrique machucado. tá machucado, exatamente, né? O Wallace não chegou muito bem, né, no time do Cruzeiro. Fez partidas muito ruins no ano passado, né? Eu acho que pode dar encaixe nesse jogo aí pro time do Flamengo, cara. Diante do que o André falou da provável escalação do Flamengo, eu acho que vai ser essa mesmo, com o Everton Cebolinha jogando no lado esquerdo. A gente vai ter aquela questão da lateral esquerda do Flamengo com o Alexandro sendo um lateral mais gerador de jogo, não necessariamente indo à linha de fundo, mas centralizando um pouco mais o jogo, e pelo outro lado o Wesley passando, indo embora com a ajuda do Gerson, né, fazendo associações com o Gerson pelo lado direito. Isso a gente sabe que vai acontecer no Flamengo. E o Cebolinha é um jogador que ele tende, evidentemente, a centralizar, né? Porque ele é um destro jogando como um ponto esquerdo. Por exemplo, no lance do primeiro gol que ele fez no lance do primeiro gol na partida contra o Corinthians, né? Que ele recebe a bola, vai centralizando, mete um balaço, a bola acaba entrando. Para mim, houve falha até do goleiro Hugo Souza naquele lance. Mas então a questão é essa, né? Como o Flamengo vai abrir o jogo pelo lado esquerdo, né? Ele vai ter um ponta muito agressivo, que é o Cebolinha. Concordo que nesse momento talvez seja a melhor opção. Definitivamente o Michael não é. E o Alexandre vai ter esse trabalho, na minha opinião, muito importante, cara, de abrir o jogo pelo lado esquerdo, embora não seja necessariamente a principal característica dele. Trata-se de um jogadoraço. Eu acho o Alexandre bom pra caramba. E acho que é fundamental que ele seja titular nessa partida, mas essa é uma questão que o Felipe Luiz, para mim, vai ter que resolver o lado esquerdo do Flamengo. Eu até botei aqui. O que ele tem feito, ô Bernardo, o lateral esquerdo participa da saída de bola e quem dá o ponta ficar bem aberto, né? E quem dá o apoio por ali, às vezes até aberto demais, é o Arrascaeta, né? Às vezes até ele troca com o ponta. Então, quem faz a dupla ali, quer dizer, a dupla do lado direito é o lateral e o meia, né? O meia aberto pela direita, que seria o Gerson. E na esquerda é o ponta com um jogador de meio, que normalmente é o Arrascaeta, mas às vezes é o De La Cruz. E o Alexandre fica mais por trás, ajudando na saída de bola, o lateral esquerdo, né? Exatamente. O Arrascaeta, aliás, desempenhou algumas vezes esse papel com o Jorge Jesus, né, André? De jogar ali pelo lado esquerdo. Quando não jogou, como um falso centroavante também. Eu me lembro do jogo contra o Cruzeiro. Aliás, olha que coincidência, que o Flamengo vence o Cruzeiro do Rogério Ceni por 2-1 no Mineirão,
que o Arrascaeta jogou praticamente como um centroavante aquela partida, né? Foi. Contra o Atlético Paranaense na Supercopa também. Exatamente. Em 2020. Ali foi mais nítido ainda. Gabriel aberto pela direita, o Bruno Henrique aberto pela esquerda e o Arrascaeta de meio falso 9, meio enganche ali e tal. Agora, a questão... só esclarecendo o pessoal do chat. Eu estou falando melhor. Melhor é diferente de maior. O Abel Ferreira nem se compara no futebol brasileiro. Então ele é muito maior do que o Leonardo Jardim, que acabou de chegar, gente. Acabou de chegar ao Brasil. Tô falando melhor. Um treinador Jardim tem um nome melhor. mais consolidado lá fora, né? É um treinador mais consolidado lá fora e tem trabalhos que o Abel nunca alcançou. Esse trabalho do Mônaco, o Abel nunca chegou nem perto de algo disso na Europa. Também ele estava começando a carreira. São dois contextos diferentes. É natural até que o Leonardo Jardim seja um treinador melhor que o Abel. E melhor até que melhor que o Felipe Luiz. Né? Por conta não só pela experiência, mas pelo que ele já entregou. Agora, ele só tem o título francês e uma liga. Meu amigo, se ele tivesse um monte de título, ele estaria na Europa. Esses treinadores, por exemplo, o Vitor Pereira, ele veio aqui para o Brasil num momento de queda da carreira, um momento ruim da carreira dele, teve uma sequência de trabalhos ruins, veio parar aqui. Jorge Jesus também veio parar aqui num momento de inflexão, digamos assim, da carreira, porque o foco desses caras tá lá fora. O Abel é que resolveu ficar, né? Resolveu ficar mais tempo, gostou daqui, a família gostou e tal, e ele tá seguindo esse trabalho a longo prazo no Palmeiras, que tá fazendo história no clube, mas isso é muito raro. O treinador bate aqui querendo voltar, o Sampaoli, quando bate aqui, tá querendo voltar para a Europa, tanto que eles recebem a proposta e vão. Né? Então, assim, mas eu tô falando de melhor, e não é melhor no Brasil, é no contexto geral, e eu tô falando basicamente o óbvio. Porque o Abel, o currículo dele é bem curtinho, de tempo até, um treinador jovem, muito jovem, e o Felipe Luiz mais ainda, né? Que tá começou no passado. Então é isso, é só isso que eu tô falando. Não tô falando que o Leonardo Jardim é maior que eles no Brasil e tal, nem tem como. O que o Leonardo Jardim jogou? Nada ainda. O que o Leonardo Jardim disputou? Ainda nada. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.